Muita gente pode falar, é desperdício de energia, desperdício de água, mas não, é desperdício de processo, desperdício operacional. Na terceira fase, nós vamos aprender o passo a passo para utilizar essas duas fases e reduzir os custos, melhorar os nossos processos. É o seguinte, eu chamo essa fase de Kaizen. É uma palavra japonesa que ela é dividida em duas palavrinhas, né? É tudo junto, mas são duas palavras japonesas que é Kaizen. O Kai significa mudar, mudança, e o Zen para melhor. Então, a mudança para melhor. O que é o Kaizen? O Kaizen é um evento de uma semana, tá? É um evento de uma semana que você vai fazer na sua empresa, ou na área que você trabalha, ou na obra, onde você atua. É um evento de uma semana que você vai em uma semana resolver os problemas e garantir um resultado melhor, tá? Como é que funciona? Vamos lá. Eu vou passar pelo passo a passo desse evento, tá ok? A primeira fase do evento é uma fase de preparação prévia. Então você vai ter que ter uma pequena preparação antes da semana do evento. Que preparação é essa? A primeira coisa que você tem que fazer é a equipe que vai participar desse evento. Uma dica aqui, a equipe que vai participar do evento tem que ser uma equipe selecionada a dedo. O que significa uma equipe selecionada a dedo? Você tem que realmente escolher as pessoas que você confia e que você acredita que vão fazer a diferença no evento. Não coloque uma pessoa que não entendeu o que é a mentalidade enxuta, não está afim de mudança, é resistente, só fala não, leva pessoas positivas, escolha pessoas a dedo, tá? Outra ponto principal dessa equipe, essa equipe tem que ser multifuncional, criativa, então leve pessoas de diferentes departamentos, leve pessoas que realmente atuam nesse processo que você quer melhorar. Não adianta nada você fazer um evento para melhorar a manutenção e levar, sei lá, o pessoal só de RH, né? Você tem que levar a turma que participa, bacana? Então, primeira coisa é escolher a equipe, determinar a data. Outro ponto, você tem que determinar qual é a meta. Ou seja, normalmente a gente pode conversar com algum patrocinador desse evento. Esse patrocinador pode ser o gerente, pode ser você mesmo, pode ser o diretor, pode ser o dono da empresa, mas precisa ter alguém para dar uma força no evento, para dizer que aquele evento realmente é relevante para a empresa. Porque, por exemplo, digamos que a empresa está passando por uma situação difícil e precisa atacar aquele problema específico. Do que adianta você fazer um evento para atacar um outro problema que não é primordial para a empresa? Então, foque em alguma meta, em algum problema que dá impacto e é relevante para a empresa. Bacana? Combinado. Então já sabemos que tem que ser relevante para a empresa, com o patrocinador. Por que eu falo isso? Porque o patrocinador ele tem que soltar um anúncio, vai ter um evento, galera. Nesse evento vocês têm que participar para ganhar força, para dar autonomia, autoridade, empowerment, para você poder, enfim, fazer o seu trabalho de forma totalmente aí produtiva, tá? Então vamos lá, selecionada a equipe, definida a meta. Outra coisa, quando falar com o sponsor, defina a meta. Ele vai falar, eu quero que esse processo reduza os custos em 50%. Você vai falar para ele, é pouco, eu vou reduzir em 70%. O que acontece? Todo evento Kaizen você tem que pôr meta agressiva. É reduzir 80% de movimentação, é reduzir 70% de tempo de espera, é reduzir 50% dos custos, é reduzir 60% do tempo de preparação, é reduzir 80% das falhas, ser uma meta agressiva, tá? Muitas pessoas me perguntavam por que a gente define a meta antes do evento. É muito simples. Eu estava acostumado a definir meta depois de uma análise. Mas pensa comigo, se você vai em algum local, analisa um processo e vê qual é o tamanho da oportunidade e define a meta conforme a oportunidade, você deixa de ser criativo. Quando você determina uma meta antes da análise e você analisa e vê que, o buraco é mais embaixo. Com isso daqui a gente só vai conseguir 30%, mas a meta já está lá, é 80%. Então vocês têm que voltar no processo e continuar, legal? Não adianta dar meta depois, porque dar meta depois nós somos seres humanos. A gente conseguiu 30% de redução de custo, a nossa meta vai ser quanto? 30% de redução de custo. Então determine a meta antes. Legal. Feito essa preparação,
chegou o tão esperado dia do evento. O que você vai fazer? Você vai mandar um convite antes e tudo mais. Você vai preparar uma semana inteira de evento. Nesse evento, você tem que deixar claro para os funcionários que eles não vão trabalhar na empresa nesses dias. Eles vão trabalhar para o problema. Eles vão trabalhar para a meta. Tá? É quase que... Tem vários argumentos aí que você pode usar. Por exemplo, ele fala assim: ah, mas eu tenho e-mail para responder, eu tenho cliente para atender. E quando você está de férias? É quase que tirar uma férias. É 5 dias que eles vão focar no trabalho. Combinado? Então é 100% de dedicação. Começou, primeiro dia. O que eu costumo fazer? É o seguinte. Um dia antes na preparação, eu costumo usar papel, tá? Mas cabe a vocês usar como vocês quiserem. Por que eu uso papel? Eu não gosto no final do evento de apresentar em PowerPoint as coisas, apresentar em slides. Gosto de papel. Por quê? Já está escrevendo no papel, já está colando os post-its, no final do evento você vai lá e apresenta. É aquilo ali. Legal? Enrola o papel e o evento está concluído. Então o que eu costumo fazer? Eu colo todas as fases do evento na parede. Vai parecer um linguição de papel, mas é justamente isso que eu faço. E o que você faz? Você com um canetão na mão, você vai passando etapa por etapa. Ou seja, aquele papel inteiro, do início ao fim, significa o início ao fim do evento. Então, a todo momento, a pessoa vai conseguir estar enxergando a evolução. Se ela quiser voltar um passo anterior para entender, o passo posterior ela volta. Então, tá ali. A gente chama de quadro de história, né? O storyboard. É um quadro onde conta toda a história do evento, tá bom? No primeiro papel, você vai fazer o quê? Chegou o grande momento, primeiro dia do evento, você vai passar o bastão para cada pessoa do evento. Ah, eu não falei a quantidade. A quantidade em torno de 5 a 8 pessoas. 5 a 8 pessoas é um número bom aí para um evento, tá? Passando disso pode ser que fique complicado. Até 15 pessoas é possível, mas passando disso realmente é difícil você controlar todos os ânimos, todas as ideias, tá? Então, 8 pessoas acho que é um número bem bacana aí para poder trabalhar, tá? Primeiro papel, primeira fase é a introdução. O que você vai fazer na introdução? Você vai passar o canetão para cada pessoa. Então, cada pessoa vai lá na frente do papel, tudo isso em pé, hein? E vai ter que se apresentar, tá? Porque às vezes tem pessoas de diferentes áreas que ainda não se conhecem. Então, ela vai se apresentar, vai falar o nome, da onde que veio, há quantos anos está trabalhando na área, que área que trabalha, um pouquinho da sua experiência. E também vai escrever no papel a quantidade de anos que ela trabalhou naquela empresa. Combinado? E, na medida que ela... Olha, esqueci de um ponto muito crucial aí. É o seguinte, antes de as pessoas falar, dá 5 minutinhos para elas, com post-its, para elas escreverem quais são as expectativas de cada uma para o evento. Quais são as expectativas de cada uma para o evento? Passados 5 minutos, aí começa a fase de apresentação. E aí você passa o bastão para cada uma vai lá na frente, fala o nome, que área que trabalha, quanto tempo está trabalhando naquela área, mais um pouquinho de introdução e vai explicar quais são as expectativas para aquele evento, tá? E aí vai passando de pessoa em pessoa, passa pelas 8 pessoas. O que você vai ver no papel? Você vai ver o nome de todo mundo com a idade respectiva de trabalho de cada uma, naquela área específica, com todas as expectativas. Nesse momento, você já vai observando se as expectativas das pessoas estão de acordo com a meta ou o método que você vai usar naquele evento, tá? Assim que acabar, é a sua vez de se posicionar. Você vai fazer uma breve brincadeira, você vai somar todas as idades das pessoas e brincar, pessoal, nesse evento a gente tem aí 120 anos de experiência, não tem como não sair um trabalho legal aqui, né? Feita essa brincadeira, você vai para as expectativas. Caso alguma expectativa você viu que fugiu muito da onde você quer caminhar esse evento, comente ela. Você fala, eu acredito que nesse evento a gente não vai conseguir atacar isso por causa disso, por causa daquilo. Combinado? Então, passadas as expectativas, você vai estar ainda com a fala, você vai passar pelas regras. Então, você vai falar as regras do evento. Tá? Algumas regras, eu vou deixar aqui as regras do evento, tá? São muito importantes você passar, porque realmente cada regra vale muito a pena. Eu acho que todas são autoexplicativas, mas tem algumas que vale a pena eu comentar aqui para vocês, que é o seguinte: o evento ele tem uma semana, tá?
Ou seja, passado a uma semana, não pode ter ações pendentes. Eu brinco que 80% das ações do evento tem que ser nessa semana. Os outros 20% não faz tanta diferença, pode ficar para depois, mas a meta é: acabou o evento, resultado novo, processo novo e vida que segue. Porque se continuar depois do evento, vai virar um projeto e aí já não é um evento Kaizen. Passamos pelas regras e aí você vai passar pela agenda do evento. Então você vai por agenda, vai falar, ó, segunda-feira, pessoal, nós vamos fazer isso, terça-feira nós vamos fazer isso, quarta-feira nós vamos fazer isso. Você vai passar toda uma agenda pro pessoal. Essa agenda basicamente é tudo que eu vou falar para você agora. É todos os passos a passos que eu vou estar falando para você, como esse primeiro passo. Então esse primeiro passo já estaria escrito na agenda. Ó, segunda-feira introdução, apresentação da equipe, expectativas. Então eu vou te passar todos os outros passos que vai estar descrito nessa agenda. Por que é interessante a agenda, tá? A agenda é importante para você determinar alguns horários, como por exemplo, horário de almoço, horário de café, horário de breaks, que horas que começa, que horas que termina. Então é nesse momento que você vai deixar claro para todo mundo esses horários e deixa a turma aberta, ou seja, pergunta para eles, pessoal, o que vocês acham de almoçar tal hora? Pessoal, o que vocês acham disso? Porque é uma equipe, é em conjunto, não é você que determina como vai funcionar esse processo. Combinado? Passando pela agenda, vem a parte de metas, tá? Qual que é a parte de metas? É onde você já vai deixar tudo preparado com as metas que você combinou com o sponsor. E aí é aquele momento que você vai dividir com a galera qual é a meta daquela equipe. Deixe claro que a meta não é sua, a meta é da equipe. Então, pessoal, definir aqui com o João que a meta é 50% de redução de custos. Hoje o nosso custo está em tanto, precisamos chegar em tanto, o processo que a gente quer atacar é esse. Seja muito específico, não coloque queremos reduzir 50% dos custos da empresa. Seja específico, daquele processo, daquele ponto, tá legal? Tem que pensar muito bem nessa definição de meta. Com a experiência você vai conseguir definir uma meta melhor, tá? Existem algumas técnicas de definir uma meta melhor, não é o momento desse vídeo, tá? Essa técnica, se você quiser pesquisar depois, se chama técnica SMART. É uma técnica bem bacana para você determinar umas metas, porém eu não consigo passar agora. Eu vou ter que continuar seguindo com o passo a passo do Kaizen, mas no final eu vou dar uma surpresa para vocês e nessa surpresa eu creio que resolva esse problema do SMART também. Definida a meta, então legal, primeiro papel de introdução, expectativas da equipe, segundo papel de regras, terceiro papel, você passou as metas, quarto papel, treinamento. O que é o treinamento? É o seguinte, lá na preparação você já sabe exatamente a técnica que você vai usar para reduzir os custos. Qual técnica é essa? Aprendendo a enxergar. Ou seja, você vai passar um momento onde você vai treinar a equipe o que é um desperdício, você vai treinar a equipe o que agrega valor para o cliente, o que não agrega valor para o cliente. Você vai treinar a equipe assim como eu treinei vocês nas 2 primeiras aulas. Você vai passar o que é a mentalidade enxuta, o que é sincronização de tempo, de processos, demanda do cliente, tempo de processo. Então você vai ensinar as pessoas tudo que eu ensinei para vocês nas 2 fases. Ou seja, você vai trazer as pessoas para a mesma página que você está. Vai trazer todo aquele conhecimento que eu dividi com você para eles. Então naquele momento eles vão começar a entender um pouquinho dessa mentalidade enxuta. É aí que o jogo vira. Então você tem que fazer esse treinamento antes de partir para a prática. Combinado? Como que eu faço esse treinamento? Como é um papel na parede, eu simplesmente imprimo os slides que eu tenho no computador ou deixo algumas folhas em branco mesmo e coloco com um canetão e eu vou passando. Aí eu vou passando. Galera, vocês sabem o que agrega valor para o cliente? Não? Aí você desenha uma camiseta, você desenha alguma coisa e tal. Mas é assim que funciona. Dá o treinamento para a galera. Se você tem medo de falar em público, tenta combinar com alguém que às vezes não tenha para ser o facilitador do evento. Mas como você está interessado, você está aprendendo comigo, é prática. Perca esse medo. Comece fazendo um evento, vai para outro evento que você vai ver que a galera, no começo você vai achar que, nossa, deve estar sendo muito ruim esse evento. Mas no final você recebe cada elogio que você fala, poxa,
que evento bacana. Vamos fazer mais, tá? Então legal, dado o treinamento, aí o próximo papel depois do treinamento, nisso é bom lembrar para vocês, nessas fases é bom na agenda você dividir os dias, tá? Eu acredito que no primeiro dia você já consiga passar por todas essas fases até o treinamento, tá bacana? Mas aí eu acredito que agora pós o treinamento você já tem que ir para um segundo dia, tá legal? Mas tudo vai depender do processo que você está atuando, da equipe, da velocidade da equipe. Não é uma receitinha de bolo, tá? Você que vai ter que enxergar. Eu vou te falar o passo a passo, depois você tenta enxergar isso durante a semana. Então, vamos para o segundo dia, onde começa a fase de estado atual. Então, depois do treinamento, você vai vir com um papel de estado atual. O que é o estado atual? O estado atual é quando você chama toda a equipe para ir observar o processo e detalhar ele ao máximo, ou seja, etapa por etapa. Eu costumo usar post-its, então você pega onde começa, primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Então você cola aí uma sequência de um monte de post-its, fazendo todo o mapeamento de processo, coleta de tempo desses processos, para você entender o estado atual. Entendido o estado atual, tire fotos também e lembre as pessoas de analisar os desperdícios. Então você vai colocar esse painelzão desse processo todo espalhado. Cada atividade você vai questionar para cada um se agrega ou não agrega valor. Se não agrega valor, dê uma sugestão de melhoria para aquele desperdício. Legal? E aí você vai ter um mapão cheio de processo e cheio de sugestão de melhoria. Combinado? Legal. Feito a análise do estado atual, você vai passar para a análise da sincronização. Lembra? Primeira fase, enxergar os desperdícios. Segunda fase, você entrar nos princípios. Então você vai ter que calcular a demanda do cliente ou a capacidade do cliente, são as duas técnicas. Calcular o tempo disponível, como eu ensinei no segundo vídeo. E aí você vai sincronizar a produção. Você vai determinar quantas pessoas vão trabalhar naquela operação. Calculando isso, você parte para a segunda folha, que quem sabe aí você já está no terceiro dia, que é o estado futuro. O que é o estado futuro? O estado futuro é quando você já sabe a quantidade de pessoas que você precisa, você já sabe qual é o tempo de produção, você já sabe qual é o ritmo de produção, você já tem todas as sugestões de melhorias que você vai fazer com aqueles desperdícios, então você já consegue desenhar um estado futuro. Como você quer que o seu processo funcione. Então vamos lá, antes eu tinha 5 pessoas, mas quando você fez o cálculo da sincronização, você viu que você precisava de só 3 pessoas. Então no seu estado futuro, você vai desenhar um processo onde só vão ter 3 pessoas trabalhando. Tá legal? Que mais? No estado futuro, você tem que imaginar que todos aqueles desperdícios que você enxergou, eles têm que ser resolvidos. Digamos, você tem uma operação ou um processo que dura 5 horas, só que resolvendo os desperdícios, essa operação vai valer 3 horas. Então, no estado futuro, você considera essa operação de 3 horas. Tá legal? Bom, bacana. Você no terceiro dia chegou no estado futuro junto com a equipe, tá? Percebam, vocês estão definindo tudo isso junto com a equipe. Então, pergunte, faça brainstorms. Pergunte para eles, você quer utilizar, qual a sua sugestão, qual é a sua sugestão, o que você acha, você gostou, você não gostou, utilize a equipe. Legal, então você tem o estado atual e o estado futuro. Agora, o que a gente tem que fazer? Entre o estado atual e o estado futuro, existe um gap aí, né? Existe um caminho. Porque por enquanto você não pôs a mão na massa, por enquanto você ainda está na fase de análise, de planejamento. Agora é um momento que vai ser um outro papel do lado do estado futuro que vai se chamar o plano de execução. Você está no terceiro dia. Esse plano de execução é o seguinte, vocês têm que pensar como tornar o estado futuro realidade. Então, você vai definir tudo. Cara, para tornar o estado futuro realidade, eu tenho que mover aquele armário para lá. Eu tenho que tirar aquela pessoa desse processo e colocar no outro processo. Eu tenho que ensinar aquela terceira pessoa que a gente colocou como faz aquela atividade. Eu tenho que padronizar o processo, eu tenho que documentar, eu tenho que filmar, eu tenho que pintar a parede, eu tenho que mudar a infraestrutura, eu tenho que comprar um carrinho, eu tenho que comprar uma máquina.
eu tenho que mandar alguém embora. Você tem que fazer alguma coisa para aquele estado futuro acontecer. Você vai determinar todas essas atividades nesse plano de execução. Lembrando, plano de execução. 80 a 90% das ações devem ser feitas nesta semana. Que dia que você está? Você está no terceiro dia. Ou seja, todo mundo vai botar a mão na massa. E se não acabar, vocês pedem uma pizza, fica até meia-noite, mas acaba essas ações. Bacana? Acabadas as ações, vai fazer o teste desse processo. O que seria o teste desse processo? Você vai testar para ver se realmente funciona o que você planejou. Então, no quarto dia, você vai fazer o teste desse novo processo. Tá? Pode ser que você acabe de manhã, acabe de tarde a implementação, mas você tem que testar. Teste o processo, colete os dados novamente, vê se reduziu o custo, vê se reduziu o tempo, vê se melhorou a qualidade, vê se melhorou a produtividade. Por quê? É nesse momento que é onde você vai conseguir identificar se aquela meta que você determinou, você conseguiu atingir. Guilherme, é problema não atingir a meta? Cara, sabe de uma coisa? Se eu fosse um gestor ou um líder, eu ia cobrar sempre a melhoria. Se você chegasse em mim e falasse, Guilherme, a gente conseguiu reduzir os custos em 20%. Cara, em uma semana conseguir reduzir 20% de custos já está ótimo. Eu ia te elogiar, tá? Então depende muito do gestor, tá legal? Mas assim, caso você entenda que ainda exista muita oportunidade que vocês não conseguiram atuar, tá? Tenta melhorar um pouquinho mais ali durante a fase de testes. Mas se não, o que você pode propor para o seu gestor? Você faça um segundo evento, mas não em seguida. Depois de um mês, depois de 2 meses, fazer um segundo evento para conseguir atingir a meta que ele gostaria. Mas tem que ser agressivo, tem que ser alta esse ganho, tá legal? Bom, feitos os testes, comprovados os ganhos, aí é a hora da apresentação. E aí no último dia, né, já no quinto dia, vocês vão fazer a parte de apresentação. O que é a apresentação? Já como está tudo no papel. Ah, eu esqueci de um negócio. No quinto dia, no dia da apresentação, você tem que preparar mais algumas coisas antes de apresentar os resultados para o sponsor, tá? O que você vai preparar? Depois de coletado os testes, feito a coleta aí de qual foi o resultado obtido, você vai fazer os seguintes pensamentos com a equipe. Primeiro pensamento é: quais foram as lições aprendidas que a gente teve nesse evento? Então você vai fazer uma roda com a equipe, vai passar post-it para cada um deles, vai deixar eles pensar por 5 a 10 minutos e cada um vai preencher com a seguinte frase: quais são as lições aprendidas desse evento? Tá? Essas lições aprendidas podem ser tanto positivas quanto negativas. Então pensa assim, lições aprendidas do lado, do sentido de, poxa, eu aprendi realmente um conhecimento novo, foi muito legal. Se não fosse esse evento, eu aprendi essa técnica, eu aprendi aquela técnica. Agora eu aprendi o que a outra área fazia, eu não sabia como funcionava. Ou para o lado negativo, esse evento eu acho que podia melhorar no tempo, podia melhorar aquilo ali, podia melhorar aquilo outro. Por que é bom você falar isso para as pessoas? Porque sempre vem algum comentário, não negativo, mas um comentário construtivo que vai te ajudar a melhorar para um próximo evento. Então isso é muito importante, tá? Então faça esse brainstorm, essa divisão de pensamentos, vão colar vários post-its, deixe cada um falar o seu post-it, que é muito importante isso também, porque a pessoa ela também perde esse medo e é muito importante que saia da boca da pessoa, né? Legal. Então, o primeiro pensamento é lições aprendidas. O segundo pensamento que você vai fazer com a turma antes da apresentação final é o seguinte: é um pensamento de benefícios para o amanhã. O que é isso? Fale para a turma também, pensar durante aí 3, 5 minutos, o seguinte: o que nós fizemos nessa semana, será que é possível a gente implementar em uma outra área, em um outro local, um outro processo que também tenha essa oportunidade? Vai chover de post-it. Então os post-its vão mostrar, já quem sabe, um próximo evento. Bacana? E aí o que acontece? Tá lá todos esses post-its. Então imagina, você fez toda uma linguiça de papel lá, desde a fase que começou a introdução, estado atual, estado futuro, plano de execução, teste, verificação,
depois passou pela fase de lições aprendidas e tudo mais, vem a fase de apresentação. É o seguinte, todos devem falar. Todo mundo tem que falar, sem exceção. Então, sei lá, tem 8 pessoas, a primeira pessoa fala a primeira fase, a segunda pessoa fala as metas, a terceira pessoa fala o estado atual, a quarta pessoa fala o estado futuro. Dividam-se para todo mundo falar. Porque às vezes é muito chato só o líder, só o facilitador falar. Às vezes é muito chato isso. Tem que sair da boca de todo mundo. E é muito interessante essa experiência. Vocês precisam ter. Enfim, chegado o dia da apresentação, você chama o sponsor, apresenta todo o projeto para ele e aí é comemorar pelo resultado, tá bom? Esse é o passo a passo para você fazer um evento em uma semana e conseguir atingir resultados maravilhosos, tá? Basta 100% de dedicação, basta a preparação, basta aplicar os métodos que eu comentei com você que você vai conseguir atingir isso na prática. Tá legal? Te prometo isso. What's your vision?